No, sí, hemos visto el partido porque es nuestro rival. Ahora, por lo que vamos a enfrentar, sabemos que Corinthians es un equipo importante dentro del mundo del fútbol. Sabemos que ellos tienen una aspiración también de poder superar el marcador que tenemos nosotros ahora. Entonces tenemos que ser un equipo inteligente, un equipo agresivo en la hora de jugar. Creo que Barcelona lo demostró en el primer partido y eso tenemos que venir a hacer acá, no escondernos, jugar de igual a igual. Creo que tenemos las herramientas para jugar de igual a igual, un partido importante. Y bueno, sí, la ventaja la tienen ellos también, que están con su público, pero bueno, creo que el público pasa al segundo plano dependiendo de lo que hagamos nosotros en el campo de juego, así que va a ser un partido importante y lo tenemos que afrontar de esa manera. Hola torcedor, hoy tenemos un vídeo con la opinión de la prensa brasileña sobre el juego de Corinthians de Depay. Y si tú, como yo, también quieres seguir la mejor liga de Sudamérica, dale like a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte nada. Vamos para el vídeo. Vocês sabem qual será o 11 titular? Quem estará no gramado da Neoquímica Arena na hora que a bola rolar às 9h30? Eu não sei. Assim, Natália Ferrão. Não, Então. 9h30 não. Ah, 9h30 não. 9h30 da manhã. Essa eu tenho certeza que estará na gramado da Neoquímica Arena. Quer ver? Neste momento. Quer ver? Perdão. Ó, Cadê? falei. Ela conhece porque já esteve lá, como diria Silvio Luiz. Tudo bom, Nath? Bom dia pra você. Tudo bem, rapazes, Mari, fã de esporte, um bom dia para vocês. Estamos aqui na Neoquímica Arena, que segue terminando os seus preparos, né? Até pouco tempo atrás tínhamos ali aquele preparo do gramado também, aquele último ajuste, mas a expectativa sem dúvida alguma é muito grande. Óbvio que é muita dúvida em relação ao Garro, se ele vai ter condições ou não de estar nesse jogo, um jogo tão importante para o Corinthians, e óbvio a gente vai discutir muito o quanto o Garro faria falta se ele não estiver em campo. Porque ele é o cara cerebral, é o cara que consegue distribuir jogada. Apesar de ter feito uma partida muito abaixo no jogo de ida, né, os 3-0 em Guayaquil, ainda assim é um cara importante para o funcionamento e para essa ligação de meio de campo e ataque, para essa conversa entre os atacantes e o meio campo do Corinthians. Mas isso a gente vai saber, obviamente, muito próximo ao jogo. Há uma expectativa realmente se ele vai ter condições ou não. Pelo lado do Barcelona também há uma expectativa sobre os seus zagueiros centrais, né? O Alex Rangel, que é um dos principais jogadores deles defensivamente, é uma dúvida. Viajou para o Brasil, vai ser reavaliada até momentos antes da partida para saber se vai ter condições ou não de jogo. Mas, de fato, há uma expectativa muito grande. O torcedor está confiante. É apenas a terceira partida entre essas duas equipes, viu, Matheus Suman? A primeira foi em 96, um amistoso 5-1 para o Corinthians. Aí o torcedor vai ficar feliz, quem sabe consegue fazer o mesmo resultado hoje aqui. E no jogo, obviamente, o jogo da ida, como a gente já citou, 3-0, é um resultado complicado, mas o Corinthians, tecnicamente, coletivamente, principalmente do meio de campo para frente, acho que tem capacidade para conseguir reverter esse resultado e sair com a classificação, rapazes. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Corozo hoje não vai ser o Neymar. Não vai ter aquela coisa, 1h30 antes, vai jogar, não vai jogar. E o Rangel? O Corozo, esse aí é dúvida. Esse aí todo mundo sabe que tá contundido, talvez não jogue, agora o Corozo vai jogar, o Leonardo que jogou muito em Guayaquil vai jogar, o Valiente vai jogar. O que eu tô querendo dizer com isso? Que não vai ter a situação que o Corinthians viveu e aproveitou bem porque jogou melhor no domingo, que aconteceu no final de semana. O final de semana foi importante, impulsionou, embala o time que vai à final de um campeonato, mas hoje é outra história, outro contexto e outro campeonato. Esse 5-1 aí, só para dar uma situada, foi em 66. Ganha de 5-1. Não. 5-1 hoje, 5-1 hoje seria um resultado dos sonhos, porque daria a classificação até sem pênaltis. E até tomando gol. A Nath fala de Que duas provavelmente dúvidas. acontece, né? Porque o Corinthians, efetivamente... A Nath fala das duas dúvidas que podem mudar o destino do jogo. O Barcelona tem uma dúvida na zaga e é um baita desfalque na zaga para quem vem para defender resultado. E o Corinthians tem a possibilidade do desfalque. Não acredito que o Garro não jogue. É o tal do jogo que tem que ir para o sacrifício. Ele reclama das dores do joelho. O Yuri também saiu com outro problema, mas durante a semana pelo menos não se fez muito barulho em relação a esse problema. Então são desfalques que podem mudar o destino dessa classificação. É um desfalque defensivo de quem quer defender e um destaque
ofensivo de quem precisa atacar, ou pelo menos de quem pifa esses jogadores do Corinthians. E o desfalque possível, hipotético do Garro, é ainda maior quando você pensa que Igor Coronado, o seu substituto imediato nessa função, também não está à disposição. Então o Corinthians não teria quem pifasse os atacantes. Professor? Diga lá, Nath. Não, e só lembrar também que o lateral que tem ido bem, né, o argentino Aguilera, também não pode jogar, porque quando ele chega ao Corinthians, a competição já estava em curso, então ele não conseguiu ser inscrito para poder participar, e é uma falta também que podemos dizer que é considerável, porque o Corinthians carece de laterais um pouco mais substanciosas, se a gente pode usar essa palavra, professor, mas é muito essa questão, né? Você vai trabalhar num sistema defensivo que você sabe que tem dificuldades, muito provavelmente o Corinthians não vai entrar com 3 zagueiros, isso deve ficar descartado, deve jogar ali com uma linha de 4, né, defensiva, né, os 2 laterais e dois zagueiros, muito provavelmente Gustavo Henrique e Félix Torres, mas há uma expectativa, sem dúvida, de como esse time pode se comportar sem o Garro. Diria o corintiano, no caso da lateral, pelo menos, quem não tem Angileri vai de Bidu. O Hugo nem foi relacionado no fim de semana. Por característica, com todos os seus problemas defensivos, é um jogador que apoia. Agora, no caso do Garro, nem isso, né? Na ausência do Garro, não tem alguém com a característica. Eu ia falar que contra o Mirassol, se eu não me engano, o Corinthians não teve Garro e entrou com o Romero. O Corinthians mudou o esquema, né? Jogou com 3 atacantes. E, assim, olhando para um time que precisa fazer pelo menos 3 gols... A expectativa é essa. Então, Nath... E o Corinthians, ele tem esse sistema com os volantes que também apoiam muito e também criam muito, né? Então, é o Carrídio caindo muito pelo lado, é o Martínez também muito bem nos cruzamentos, enfim, de encontrar essa ligação não necessariamente direta, mas buscando o lado do campo. Então, é claro que é um baita problema você não ter o Garro. Pesa muito mais para o lado do Corinthians do que para o lado do Barcelona os possíveis desfalques, porque na fase defensiva do jogo você tem outros jogadores para cobrirem esse zagueiro que pode faltar, né, dessa experiência. Então, se o Barcelona estaciona o ônibus ali e sabe muito dessa dificuldade do Corinthians de defender pelos lados, defende uma bola que encontra no contra-ataque, para o lado corintiano pode ser fatal. Então, acho que a ausência do Garro é muito mais sentida do que a do zagueiro do Barcelona nesse sentido de situação de jogo, do que cada time precisa. Mas o Ramon fala ali, né, que vai dar o máximo, que não foi bem na ida. Eu acho que o problema é que talvez o máximo do Ramon a gente já tenha visto, né, ao longo desse processo. E aí, talvez esperar muito do treinador, as mudanças elas podem acontecer na necessidade. Vamos falar mais do time do Corinthians na sequência. A Nath já deu um pitaco aí do que pode ser o time. Aliás, a gente lembrava aqui do Mirassol. Tem o Martínez, né, gente? Tem que lembrar do retorno do Martínez, que fez muita falta em Guayaquil. Exatamente. É um jogador que morde muito no meio de campo, que faz uma pressão que o Corinthians não conseguiu fazer ao longo do jogo em Guayaquil, né? Aquela pressão de jogador que tem a bola, tem um pouquinho mais de dificuldade para pensar ou ter tempo para respirar. O Martínez é um cara que pode fazer esse jogo mais de pressão, esse jogo de incomodar um pouco mais desses jogadores que chegam na intermediária do Barcelona, né? Não acredito que vai ser a postura do Barcelona, até pelos jornais equatorianos, as entrevistas que foram feitas com jogadores, ex-jogadores e algumas pessoas do departamento ali técnico da equipe do Barcelona de Guayaquil. A ideia não é ficar postado atrás aqui esperando o Corinthians se resolver. O time tem repertório para jogar com a bola, jogar sem a bola também em velocidade numa recuperação e aceleração. Então o Corinthians vai ter que ter muita cabeça fria hoje, muita tranquilidade para conseguir trabalhar esse jogo. O time pode ser esse do Mirassol, né? Com a Nath fala do Romero, seriam 3 atacantes, Bidon, Martínez voltando e o Carrídio. Sem o Ranieri? Não, com. Então, É que na ausência do Garro o Romero. Se o Martínez voltando, o meio de campo seria Martínez, Carrídio e Bidon. Sem o Ranieri. Então, imagino que sem o Ranieri você precisa jogar, você precisa propor um pouquinho mais de jogo. Você tiraria um cara de um primeiro volante ali, mais um pegador, que aliás está vivendo uma grande fase, né? O Ranieri está jogando muito, mas você, não sei, abriria a mão para pôr um cara que joga mais, né? Que sai para jogar. Entraria com 3 atacantes. Aliás, a defesa seria a mesma contra o Mirassol, Contando né? que o Yuri Alberto jogue, você está falando, né, sem o Matheus? Ranieri. Que o Yuri Alberto comece. Porque aí vira um outro grande problema. Não, claro. Aí é uma outra Sim. questão, né? Aí seria Bidon e Ranieri. Se Aí, o Ramon quer dar o máximo dele... será? Eu acho que o Bidon hoje não entra. Você tá... Eu colocaria, inclusive, o Romero
com o Garro no jogo. É o que a Mari está falando, né? E colocaria o Romero. Eu acho que precisa de algo diferente para conseguir essa... É uma tarefa muito E o Romero vem sendo esse cara Então, diferente, né? E é um cara que você pode contar, né? Por toda a história que tem, por o jogo ser na arena. Porque você deixa Martini sendo esse protetor, esse cara que não vai deixar o Corinthians perder a posse, mas você libera Carrídio, você entra com o Romero, com o Garro, com o Yuri, com o Memphis. Em meio você vai pra cima. Em meio a uma temporada e alguns jogos, por exemplo, contra o CV e contra agora o Barcelona, em que essa postura, o entendimento de alguns jogadores ou do Corinthians como um todo em relação ao que é uma Libertadores foi, de certa forma, questionado, por torcedores, enfim. Acho que o Romero é o cara que mais sabe, entende o peso, né, do jogo de hoje. Hoje o jogo vai para muito além da questão do jogo em si. A gente sabe, a diferença entre Corinthians e Barcelona não é de 3 gols. Não é. Time por time. Não é. Então é possível. Agora, o difícil é ter que fazer os 3 gols. E não é só fazer 3 gols. Mais difícil é não tomar. A Mari tocou numa coisa importante. Diferença de 3 gols, você constrói também não sofrendo. Acho né? Porque contra o CV, por exemplo, fez 3 gols. Exatamente. O jogo acabou 3-2. Acho que o corintiano, ele tem até uma preocupação, acho que da nossa parte também avaliando ali, contra o CV, o Corinthians marca muito cedo, tem um relaxamento, toma o gol e com 13 minutos ali de primeiro tempo, já torna um ambiente muito nervoso. De todo mundo, de jogadores, de torcida. E o ambiente nervoso do Corinthians, ele representa o Memphis tentando decidir sozinho e errando, e cruzamentos. Influencia direto em como o time joga, né? Como o time tem a bola. Então, o Corinthians, ele não conseguiu ali contra o CV. Ok, tomamos o empate. Calma, somos muito mais time. E a gente tem aqui um repertório legal para trabalhar. Ele não conseguiu, ele ficou nervoso. E eu acho que esse nervosismo, se ele chega muito cedo hoje em Itaquera, vai ser um time errando passe e vai ser um time se reservando só a cruzamentos. E contra... e do outro lado, né? Assim, 2 pesos diferentes do que foi contra o CV. Porque contra o CV era um time venezuelano de qualidade inferior e 0 gol. E tem 0 gol. Agora são 3 gols e o Barcelona. Né? E tem o contrário dessa situação que a Mari falou. Hoje de manhã, o meu filho Daniel, antes de dar bom dia... Ele falou assim, pai, Today's the day. Hoje tem que fazer gol antes de mostrar jogo. Esse seria o ideal. Se puder começar 1-0 é melhor. Sabe aquele jogo que começa com gol, não deu nem para avaliar como os times estão? Isso ajudaria muito. Contra o CV aconteceu então, isso. Mas tem que ter um pouco mais de consistência nessa história. Imagina o Daniel já... faculdade já, né, prof? Hoje vai faltar. Então isso que eu ia falar, né? Vai faltar. Imagina esse moleque... Não. É raro, mas acontece muito. E aqueles que... Acontecendo muito. Com o Daniel e com a aprovação do pai. Porque às vezes você pai anota na agenda. Não só o Daniel, hein? Aquele se rebelou. Aquelas outras crianças que vão para jogo. Exato. Tem que ter um professor compreensivo, que entenda quando é motivo religioso. Tudo. Quanto é tóxico. Não adianta aí ficar com o celular, né, professor? Não, ele estará na Neoquímica. O Prats, e acordou já, né? Amém. Agradeceu, pediu. Hoje o corintiano que não acordou pedindo o quê? Um golzinho rápido? Porque, intervalo 2-0. Como é uma situação muito difícil, realmente, muito delicada para avançar, a partir do momento que o Corinthians, por exemplo, se ele consegue a classificação, claro que muda completamente, muda tudo. Ambiente, confiança, isso mexe com o torcedor, mexe com o elenco, mexe com comissão técnica, com diretoria. Por quê? É uma missão muito difícil mesmo. Vocês assinam 1-0 com 5 minutos ou 30 do segundo tempo com 2-0, prof? E aí? Gostou? Gostou dessa? Vai, prof. Agora que eu quero ver. Eu sempre prefiro ter tempo para pensar. É isso daí. Você prefere 1-0 com 5 do primeiro tempo? Tipo o VAR, né, prof? Contra o CV, o tempo foi desperdiçado. 2-0 com 30 minutos. E aí, Prats, o que você assina, Prats? 2-0 com 30 do primeiro tempo? Não, 2-0 com 30 do segundo ou 1-0 com 5 do primeiro? Não, putz, aí complicou. Achei que era 2-0 com... Não, 0 com 30 do segundo. Vai precisar de mais um. Eu prefiro ter sempre tempo para pensar.
um golzinho Para rápido. não fazer A bobagem. Mari tá se E eu divertindo. lembrei que o técnico do Barcelona é Segundo Castilho. é o segundo, mas o Corinthians vai atrás do terceiro e quem Como é sabe que é? do quarto. Ah, não é que verdade? coisa, é verdade. Só o segundo hoje não adianta. Y muchas gracias por ver el video hasta ahora. Me alegra mucho saber que hay otras personas que, así como yo, también quieren saber más sobre el fútbol brasileño. Y si tú quieres ver más videos como este, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte nada. Hasta luego, torcedor. Hay mucho más por venir.